Vamos falar hoje sobre pontuação. Uma questão certa sobre pontuação vai estar lá. Minha aposta para essa questão de pontuação da ideia. Cala a boca! Calma, gente, calma. Falta açúcar nos seus nervos. Então, ó, uma questão de pontuação vai estar lá. Eu já estou te dizendo como é que vai ser. Ela vai pegar um trecho do texto e pedir para reescrever, mantendo a correção gramatical em relação à vírgula, travessão, dois pontos, ponto e vírgula. A gente vai focar aqui, nessa aula aqui, somente dos tópicos do IDECAN, o que ela costuma cobrar de 2020 até agora, tudo bem? Vamos fazer questões do IDECAN e vamos fazer um pré-treino, sabe? Com algumas frases vocês vão me dizendo qual é a regra que justifica cada uma. Combinado? Então, para começar a falar um pouquinho sobre vírgula, tudo que eu vou mostrar aqui é o TD explanado aqui, e a gente vai falar sobre as regras. Eu tenho que entender de imediato que vírgula é um caso de ordem direta dos elementos. Eu, quando falo, tendo a organizar a minha fala de uma forma em que eu coloque o sujeito primeiro, depois o verbo, depois os seus complementos. Sujeito, verbo, complementos e algumas frases têm os adjuntos adverbiais. Quando eu falo, eu organizo nessa ordem. Isso não quer dizer que fora dessa ordem esteja equivocado. Vamos lá, você precisa saber a ordem direta dos elementos. Fale comigo mais uma vez, vai. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. No material de vocês, acompanhe a primeira frase aqui, ó. Eu pedi mais, viu? Tá chegando. Técnico do Sevilha critica Barcelona no estádio. Preciso classificar a frase para saber se está faltando alguma vírgula, se é necessário ou não. Então, o técnico do Sevilha, tudo isso é o meu sujeito. Critica é o meu verbo. Barcelona é o elemento qual foi criticado. Eu tenho o meu objeto ou o meu complemento. E no estádio é o adjunto adverbial de quê? De lugar. Adjunto adverbial de lugar. Notadamente, essa frase, como está na ordem direta, ela dispensa a vírgula. Vamos a algumas perguntas de teste que você deve memorizar. Pergunto, posso colocar uma vírgula aqui separando o sujeito do verbo? Sim ou não? Não. É a minha primeira proibição. Não se separa o sujeito do seu verbo na ordem. E em lugar nenhum. Não se separa sujeito do verbo. Diga isso. Sujeito do verbo. Perfeito. Aqui eu tenho o verbo e o complemento. Eu não posso colocar uma vírgula separando o verbo do seu complemento. Na ordem eu não posso. Por que eu não posso colocar uma vírgula aqui? Diga. Não separa o sujeito do... Não, o verbo do complemento. Não separa verbo do complemento. Aqui eu posso colocar uma vírgula. De poder, eu posso. O adjunto adverbial na sua posição natural, ela aceita vírgula. Na ordem, ela aceita vírgula, só que é dispensável. Mas se a banca perguntasse se nessa frase a colocação de vírgula aqui estaria certa ou errada, você me diria o quê? Ali, certa ou errada? Tá certa. O adjunto adverbial na sua ordem está certo uma vírgula. Só que tem uma exceção e você vai anotar no caderno essa exceção. Comigo, por gentileza. Vamos escrever essa frase aqui, ó. Escreve essa frase no caderno, ó. Foi buscar o material, viu, gente? Eu pedi muito. Estava fazendo a impressão? Então, ó. João voltou ao crato. Essa frase não está no material de vocês, vocês copiar no caderno. Vamos classificar essa frase para mim, por gentileza. Vai. João é o quê? Sujeito. Voltou. É um verbo. Você sabe que aqui é um verbo de ação locativo, não é? Voltar, chegar, comparecer.
Esse verbo não produz complemento. Ele não tem. Por isso eu vou chamar aqui de verbo intransitivo. Coloque. Intransitivo. Verbo intransitivo. Essa expressão ao crato é um adjunto adverbial de quê? De lugar. O que foi que eu disse aqui acima? Repare. Eu disse na primeira frase que a colocação de vírgula no adjunto adverbial na sua posição natural não é proibido. Eu posso colocar... Quem está faltando entender aí? Vai passando aí, gente, até chegar mais aqui. Aqui eu posso. Só que aqui, a colocação de vírgula aqui seria proibida. Mas, professor, não é um adjunto adverbial na sua posição natural, conforme o senhor disse aqui em cima? É. Só que qual é o problema desse baixo aqui, que é uma regra que você deve colocar especialmente para o IDECAN? Coloque, escreva aqui. Eu não vou escrever, não. Posso dizer? Vírgula entre verbo intransitivo e adjunto adverbial proibido. Por que que uma vírgula não pode ser colocada aqui nessa frase? Me diz. Verbo intransitivo e adjunto adverbial, a vírgula é o que, gente? Proibida. Não esqueça disso, a gente vai ver uma questão do IDECAN com essa regra. Tá bom? Repito. Verbo intransitivo e adjunto adverbial, vírgula proibida. Vírgula entre verbo intransitivo e adjunto adverbial, vírgula proibida. Segunda frase no material de vocês, e todo mundo está com o material já em mão. No estádio, técnico do Sevilha critica Barcelona. Nessa frase, que é a mesma da 1, só alterei a ordem. Você nota que no estádio o adjunto adverbial está no final e nessa opção 2 o que é que houve? Me diga. Eu desloquei o adjunto adverbial para o início. Para marcar esse deslocamento, eu coloquei uma vírgula para deslocar o adjunto adverbial de lugar. Essa vírgula aqui tá certa, sim ou não? Tá. A minha pergunta é se tá certa. Pode ser uma vírgula ou pode ser um travessão. A vírgula e o travessão ocupam a mesma regra. Marcar o deslocamento de um adjunto adverbial. A vírgula é prima legítima do travessão. Então, quase todos os casos eu posso fazer essa troca. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. É isso. Não vou classificar o restante. Me diz, por que eu não posso dar vírgula aqui? Não separa o sujeito do verbo. Por que eu não posso colocar uma vírgula aqui? O verbo do complemento. Perfeito. Tá bom? Vamos para a próxima. Nova molécula contra o câncer, cientistas encontram. Vamos classificar a frase que ela está toda quebrada. Quem é o verbo aqui? Encontram. Vou colocar aqui, V de verbo. Quem é o sujeito dela? Cientistas, é o meu sujeito. Verbo. Posso colocar uma vírgula aqui separando? Por que não? Verbo sujeito. Decore isso. O que foi que eles encontraram? Note a pergunta. Ok. Nova molécula contra o câncer. Isso aqui é um complemento. Ou seja, isso aqui é um objeto direto. O objeto direto vem depois do verbo. Como ele foi antecipado ou deslocado para o início, essa vírgula aqui é obrigatória. Pode colocar. Quando eu desloco o complemento, a vírgula é obrigatória. Algumas pessoas estão lembradas do tamanho, mas é só para o adjunto adverbial. Já já a gente vai falar sobre isso. Marcar deslocamento do objeto ou do complemento, tanto faz.
Marcar o deslocamento do objeto ou complemento. Mas não pode separar o verbo do complemento? Na ordem. Não posso separar o verbo do complemento se estiver na ordem direta. Não pode colocar a vírgula. Isso. Agora, se eu desloco o complemento para o início, a vírgula é obrigatória. O Google anunciou recentemente a exibição de pesquisas sobre IA. Primeiro, vai analisar uma frase muito extensa na opção? Localiza o verbo, meu filho. Quem é o verbo aqui? Anunciou. Quem é o sujeito? Por que você não está vendo uma vírgula aqui? Não posso separar o verbo do seu sujeito. O que ele anunciou? O que? A exibição de pesquisas sobre IA. Aqui é o meu complemento. Só que entre verbo e complemento, você consegue observar um elemento adverbial entre eles, que é a palavra o quê? Recentemente. Recentemente dá a ideia de quê, candidato? Adjunto adverbial de tempo. A-T. Adjunto adverbial de tempo. Olha para essa frase e você nota que houve o deslocamento de um adjunto adverbial, que o natural dele é no fim da frase. Eu antecipei para o meio. Posso? Posso. Olha para essa frase, está totalmente certa? Tá. Você está perguntando se pode botar? Eu sei, eu vou fazer isso, tá? Mas do jeito que está certo ou está errada? Está certa. Está totalmente certa essa frase. Aí você me pergunta, professor, como eu desloquei o adjunto adverbial, a vírgula não é obrigatória se ela for de pequena extensão. E o IDECAN já mostrou em prova o tamanho do adjunto adverbial. Tá no material de vocês aí, vocês podem pegar aí. A cabeça aí, ó, onde é que tá? Olha aqui no material de vocês, ó. Início ou meio de grande extensão, 3 ou mais vocábulos. Coloque aí. Vocês estão vendo, gente, onde é que eu estou falando? Material aqui tem um primeiro asterisco, ó. No primeiro asterisco, segundo traço. Início ou meio de grande extensão, 3 ou mais vocábulos. Ou seja, se eu desloco para o início ou para o meio da frase um adjunto adverbial pequeno, a vírgula é facultativa. Se esse advérbio tem 3 ou mais vocábulos, a vírgula se torna obrigatória. Então, minha pergunta é, eu posso isolar esse recentemente por um par de vírgulas? Posso ou não? Posso. Posso isolar esse termo com um par de travessões? Sim ou não? Posso. Travessão e vírgula? Não. Ou os dois travessões ou duas vírgulas. Travessão e vírgula é putaria. Então, vou deixar aqui um par de vírgulas. Justifica. Por que que existe um par de vírgulas aqui? Fale. Marcar deslocamento de adjunto adverbial. Fale. Adjunto adverbial de pequena extensão. Fale. De grande extensão seria quantos? 3 ou mais. Perfeito. Sabe o que é que essa égua vai fazer aqui? Porque ela não vai pedir regra. Ela vai fazer cada alternativa de A a E, 3 linhas cada alternativa. 3 vezes 5 dá quanto? 15 linhas em uma só questão para você analisar a vírgula. Professor, o que é que eu devo olhar? Olha o que ela vai fazer. Ela vai botar só uma vírgula. Aí o aluno está lendo a frase. O Google anunciou recentemente, vírgula. Aí o menino vai dizer, não, recentemente a adjunto adverbial está certo uma vírgula. Não está certo não. O que foi que ela fez? Deixou só uma. E para isolar o adjunto adverbial no meio tem que ser o quê? Um par. Desse jeito, ela está separando o verbo do complemento, que é um caso proibido. Vocês estão entendendo os truques do cão? Tome cuidado, que a cruz sagrada seja o vosso guia.
Retira-te, Satanás. Vou deixar sem. Diga amém, gente. Ô, glória. Vai lá. Nos próximos meses, uma ferramenta de inteligência artificial vai construir nova ferramenta? Porra, é essa? Não interessa o sentido, interessa a frase. Começa por quem? Quem é o verbo? Não, vai construir, a locução verbal. Quem é que vai construir? Uma ferramenta de inteligência artificial. Cara, olha o tamanho desse sujeito. Vai ser um problema você identificar, porque o aluno está acostumado com frase. João comprou pão. Quem é o sujeito? João. Aí quando vê um tamanho desse sujeito aqui, ó o tamanho. Aí o aluno não vê. Cara, como é que tu não vê o tamanho? Aí o aluno não vai julgar que isso aqui é o sujeito. Ok? Vocês estão entendendo o truque do cão? Sabe o que é que ela vai fazer? Botar uma vírgula aqui. E para você vai estar certo, porque você não sabe que isso aqui é o sujeito. Tá certo? Não. Perfeito. Nos próximos meses. É o que isso aqui? Adjunto adverbial de tempo. Essa vírgula está aqui por qual razão? Posso retirar essa vírgula? Por que que ela é obrigatória? Para marcar o deslocamento. Mas por que que ela é obrigatória? Ou seja, ela é de grande extensão. Não posso retirar. Aqui eu posso, tanto que eu tirei, mas aqui eu tenho que manter. Tá certo? Vamos à próxima aí, número 5. Uma nova ferramenta é o objeto direto, é o complemento. 5, diz assim: sempre que digitamos algum comando para IA, ela pode sugerir algo estranho. Sempre que digitamos algum comando para IA. Esse sempre que dá a ideia de que, sempre que, mal, quando. Que conector é esse, candidato? A gente viu 4 aulas de período. Cadê o Tiago? Ei, ele tá cagando, diga lá. Está com a diarreia da porra. Sempre que dá a ideia de tempo. Portanto, eu vou ter o que aqui? Vai. Não. Se sempre que é conjunção, ele vai iniciar a oração, não é? Vai. Oração subordinada, adverbial, o quê? Temporal. Essa vírgula separa o deslocamento da oração adverbial. Vocês já esqueceram tudo sobre o período que a gente passou 3 aulas falando? Eita, calor do cão. Não tá calor, não. Um calor desse aí não tem gente dormindo, ó. Ih, papeste. Morreu Maria Preá. Bora, 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 bora. Hã? De quê? É a oração principal. É, a oração principal. Gente, próxima regra. Regra 2, atenção. Note aqui, ó. João comprou livros, bolsas, cadernos. Você está vendo aqui itens em enumeração. Tá de boa a regra dessa frase aqui. Todo mundo conhece, eu acho que é a regra mais fundamental que existe, a gente aprende lá na alfabetização. Para separar itens de mesma função sintática, itens em enumeração, tá perfeito. O problema é que o aluno se entusiasma com as vírgulas na enumeração e quer pôr uma vírgula aqui. Me diz, por que uma vírgula aqui seria proibido? Estou separando o verbo do complemento. Mas por que está certo aqui? Porque eu enumerei. Entre complementos eu posso colocar uma vírgula. Entre o verbo e o complemento não posso. Tudo bem?
Me diga se estaria certo se eu pusesse 2 pontos aqui. Sim ou não? João comprou 2 pontos para anunciar o quê? Uma enumeração. Vou perguntar novamente. Para que seriam esses 2 pontos aqui? Uma enumeração. Vou tirar que não tem. Na segunda frase, diferente da primeira, essa segunda enumeram também. Só que observe que ela não está enumerando elementos, substantivos. Ela está enumerando o quê? Verbos. Quais foram os verbos que ela enumera? Me diz. Chegam, olham, perguntam. Aí o último verbo ali. Quando eu não tenho conjunção entre verbos, nós chamamos de quê? 2 verbos que se juntam sem conjunção. Isso, lembraram. Então, para separar o quê? Oração coordenada assindética. Pode ser. Não é obrigatório, mas pode ser um E. Agora, o que você não pode fazer é vírgula e o E. Aí é matar qualquer pessoa. Onde? Aqui? Aqui sim, seria morte. Se você, eu ainda vou falar sobre isso, mas se você quiser, você já coloca aqui o porquê de não pode ter vírgula aqui. Quer colocar? Coloque. Write, escreva. O E ligando palavras. O E ligando palavras. Vírgula proibida antes dele. Sempre que o E estiver ligando palavras e não verbos, a vírgula antes dele vai ser proibida. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Ela e eu. O E está ligando 2 pronomes. Posso dizer ontem e hoje. Está ligando advérbios. Posso dizer saiu e entrou. Agora aqui ele liga o quê? Verbos. Vírgula ligando palavras é totalmente proibido. Vírgula ligando verbos para o IDECAN é sempre facultativo. Para o IDECAN. O E ligando verbos é sempre facultativo. De boa, ótimo. Anotaram? É porque já estou antecipando uma regra que a gente vai falar daqui a pouco. Vai lá. Hã? Aqui pode. Vírgula entre verbos é permitido antes do E. O E ligando palavras, jamais. É, porque são 2 verbos, verdade. Aqui poderia ser uma vírgula. As meninas eram lindas, elegantes, inteligentes. Também estou separando itens em enumeração. Ok? Vamos passar para a próxima regra que vocês já pegaram essa, enumeração. Próximo. Atenção, vamos lá que o tempo está correndo. Regra 3. Conector aditivo. Vamos dar uma olhadinha aqui, como eu disse para vocês. Vamos repetir aqui. Vai lá. O E ligando palavras. Eu posso botar uma vírgula? Não posso. O E ligando verbos, eu posso colocar uma vírgula? Posso. Sempre vai ser facultativo para o cão, para o IDECAN. Como eu disse para vocês, não espere uma frase simples ligando o E. Você tem que analisar o conjunto, e muitas vezes não são frases tão simples. Vamos analisar uma a uma aqui. Por exemplo, ó. Deixa eu descer aqui essa frase. Maria dormiu e José saiu para o trabalho. Você está vendo o E que está ligando 2 orações. A minha primeira oração é Maria dormiu e a segunda oração saiu para o trabalho. O E liga verbos ou liga palavras? Verbos. Compreende? Está ligando orações. Quando liga orações, a vírgula sempre será facultativa para o IDECAN. Quem foi que dormiu? Maria.
Quem foi que saiu? José. A gramática tradicional disse que a vírgula é obrigatória quando os sujeitos forem distintos. Para o IDECAN não, é tanto faz. Segunda frase. Quem foi que dormiu? Quem acordou? Esse E está ligando sujeitos distintos ou idênticos? Se liga sujeitos idênticos, a vírgula é proibida. Para o IDECAN, tanto faz. Eu posso colocar uma vírgula aqui? Posso. Maria dormiu e nunca mais acordou. Quem foi que dormiu? Quem foi que nunca mais acordou? Maria. Mas nesse caso aqui é porque esse E é adversativo. Note que o sentido aqui é de oposição. Quem dorme espera acordar. Ela dormiu e nunca mais acordou. É de oposição. Minha pergunta é: posso tirar essa vírgula daqui, mantendo o mesmo sentido? Sim ou não? Posso. CESP? Não. IDECAN? Posso. Então a gente está falando de IDECAN. Mas professor, isso contraria a regra gramatical? Contraria. E o IDECAN? Tá nem aí. Você vai fazer a prova com as regras dela ou da grade? Eu vou fazer o recurso. Vai não. Você faz o recurso depois. Acerta a prova. Se você acertar uma questão que nitidamente está errada, você vai fazer recurso? Vai não, os outros que se virem. Vírgula antes do E ligando o verbo sempre será o quê? Facultativo. Olha para essa frase. Não, vamos escrever uma nova frase aí. Vai, no caderno. Copie essa frase aqui, por favor. Comi e ainda tenho fome. Comi e ainda tenho fome. Apagador, hein? Nessa frase, o E está ligando o quê? Palavras ou verbos? Verbos. Está ligando o verbo comer ao verbo ter. Uma pessoa que come, é comum que sacia a fome. Foi saciada? Então, está ligando ideia de quê aqui, gente? De adversidade. Regra da gramática. Posso tirar essa vírgula? Não. Para o IDECAN, a retirada dessa vírgula causaria prejuízo? Não. Então, ela vai mandar tirar essa vírgula e perguntar se está certo. Está certinho. Ai, professor, não acredito. A gente vai fazer uma questão. Eu provo para você. Eu errei uma questão dessa também. Eu errei e passo para você não errar. Então, você já pegou, vou passar para a próxima. Gente, vocês estão lembrados das conjunções coordenadas, não estão? Eu sei. Então, nada. São 5 tipos. Vamos lembrar contigo quais são os 5 tipos? Na ordem. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Lembraram? Todas elas, exceto as aditivas, todas elas a vírgula é obrigatória. Exceto aditivas, que não pode. Vai lá. Adversativo. Quais são os conectores adversativos? Vai. Mas, porém, entretanto, todavia, não obstante, por aí vai. Viu uma conjunção adversativa, a vírgula antes é obrigatória. Por quê? Porque separa a oração coordenada adversativa. Logo, portanto, por isso, assim, então, que conector é esse? Viu uma conclusiva, vírgula obrigatória antes. Por quê? Separa a oração coordenada sindética conclusiva. Me diz, que tipo é o pois? Porque, pois, uma vírgula antes do pois é proibido ou é obrigatório? É obrigatório, porque separa a oração coordenada sindética explicativa. Sim. Aí não. Aí é facultativo. Mas se vier uma vírgula antes do pois, nem pense em tirar.
Ou estuda ou brinca. Por que tem vírgula aqui? Não. Oração, coordenada, sindética, alternativa. Por que tem vírgula aqui? Alternativa. Por que tem vírgula aqui? Alternativa. Por que tem vírgula aqui? Separar a oração, coordenada, sindética, adversativa. Por que tem vírgula aqui? Pronto, é isso. Aprender. Tchau. Próxima. Regra 5. Como é que a gente reconhece uma oração adjetiva? Diz pro tio. Quando o que dá para trocar pelo quê? Sempre que o que possa ser trocado por o qual, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Perfeito. Dá uma olhadinha para cá. O professor, que tinha o sonho de escritor, começou a escrever. Vê se esse que tem valor de o qual. Vai, o professor. Se dá para trocar por o qual, oração subordinada adjetiva. Tem vírgula antes? É o par, na verdade, né? Por que que tem um par de vírgulas aqui? Não, por que que tem? Isolar, oração subordinada adjetiva explicativa. Dá para lembrar disso? Às vezes, essa safada pode deixar só uma. Aí ela pode ter essa outra aqui. Eu posso ter essa vírgula aqui? Tem que ser o par. Pode ser um par de travessões? Pode, não tem nenhum problema. Eu quero que vocês concentrem aqui, que eu vou transformar essa oração numa coisa que o IDECAM faz como ninguém. Vou fazer o seguinte, ó. O professor, grande escritor nacional, começou a escrever um livro. Eu só remodelei, a frase é praticamente a mesma. O professor, grande escritor nacional. Essas vírgulas estão aqui porque isolam oração adjetiva. Oração tem que ter o quê? Verbo. Vocês estão vendo o verbo aqui? Não. Mas vocês concordam comigo que aqui é um termo explicativo. Nós temos o que aqui? Um aposto. Eu quero que você tome cuidado, você coloca uma observação aqui na regra 5, bote aí. Não confundir com aposto. Oração adjetiva não é aposto. Não confundir com aposto. Vai lá. A banca, safada que é, grifou só isso aqui. Ela está perguntando o seguinte, olha para cá. Esse par de vírgula isola elemento com valor explicativo? Sim, valor explicativo está de boa, porque é uma oração adjetiva explicativa. Separa um aposto explicativo? Não. Aposto não pode ter o quê? Verbo. Não esqueça, fala de novo. Aposto não pode ter verbo. Por que isso aqui não é um aposto? Porque tem verbo. Isso aqui é uma oração adjetiva. Combinado? A Itália, que é um dos principais países da Europa, a qual... Não é, gente? Gente, vocês estão com o ânimo dos infernos aqui. Pensa? Eu estou já caindo também. Sim, filha. É pior ainda. Porque falta o quê? Falta menos de um mês, né, para a prova. Animação. Gente, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Aí, eu não, vamos lá. A Itália, qual é? Por que que tem um par de vírgulas aqui? Isolar, oração adjetiva. Pode-se dizer que as vírgulas aqui estão isolando um termo de valor explicativo? Sim. Um aposto explicativo? Não. Uma oração adjetiva? Sim. É nóis. Próximo. Regra de número 6, uma das preferidas dela que ninguém entende. Termos de valor explicativo. Eu vou pular aqui porque o nosso tempo está... Não, vamos não. O Brasil, como se sabe, aqui é uma oração intercalada de valor explicativo.
explicativo. Só que eu quero que você fixe no que mais o IDECAN cobra. Expressões explicativas. Vamos colocar aí, por favor. No caderno de vocês, coloque expressões explicativas. Eu quero que vocês coloquem algumas. Explicativas ou retificativas. Expressões explicativas ou retificativas. Lembra para mim o que é retificar que eu esqueci? Ratificar é o quê? Confirmar ou aceitar. Mas vamos lá. Retificar é corrigir. Escreva aí algumas expressões. Ou seja, isto é, melhor dizendo, assim sendo. Escreve tudo isso aí. Ou seja, isto é, melhor dizendo, assim sendo, na verdade. Ou seja, isto é, melhor dizendo, assim sendo, na verdade. Esses termos não têm uma classificação sintática não, tá? É só um termo de, vamos lá, de interlocução. É um termo explicativo ou retificativo, vai depender do caso. Vamos fazer aqui, por exemplo, eu digo o seguinte, olha, o meu curso funciona no centro, isto é, na rua São Pedro. Esse isto é tem valor o quê? Explicativo. Ele está explicando, dando mais detalhes onde é que fica exatamente o meu curso, correto? O meu curso fica em Juazeiro. Ou melhor, mudou-se para o Crato. Esse ou melhor, está explicando ou retificando? Retificando, que ele nega a frase anterior. Olhemos para cá. O Brasil é um país rico, ou seja, isto é, melhor dizendo, na verdade, dispõe de muitos recursos. O que é que ele está fazendo aí? Explicando o termo anterior. Agora perceba nessa frase, número 4. Leu o livro inteiro. Ou melhor, as partes indicadas por você. O ou melhor está isolando um termo, ou seja, isto é, melhor dizendo. Mas a minha pergunta é explicativo? O que é que ele diz na primeira frase? Que ele leu o livro todo, todinho, completo. Isto é, melhor dizendo, se ele só leu as partes que foram indicadas, então ele não leu o livro inteiro. Então houve uma o quê? Retificação. Coloque aqui na 4 que ele é retificativo. Tem material sobrando aí, gente? Pode passar aí para frente, por favor. Eu tô vai controlando aí. Só um mesmo. Todos merecem uma oportunidade. Inclusive você. Quer dizer que a pessoa não faz parte do todos. Mas o inclusive é o quê, gente? A ideia de adição. Ou de ênfase, né? Inclusive você. Porque ele faz parte de todas as pessoas. Tá bom? Pode. Você pode trocar um travessão aqui. Inclusive você. A número 7 a gente acabou de falar. Vamos só relembrar aqui, ó. Juazeiro do Norte. Cidade satélite do interior do Ceará, desenvolveu-se muito. A expressão cidade satélite do interior do Ceará, ele não cumpre um papel de explicar um termo anterior? Nós temos o que aqui? Um aposto. Você prova para mim que aqui é um aposto, não é uma oração adjetiva? Por quê? Agora repare no truque que eu vou fazer aqui, ó. Se fosse assim, ó. Seria ainda um aposto? Juazeiro do Norte, que é cidade satélite do interior do Ceará. Por que aqui não seria um aposto explicativo? Ao que seria agora? Oração adjetiva. Meus amigos,
sentem-se. Rapazes, saiam. Alunos, escutem. Sempre que um termo representa um chamamento, eu tenho o que aqui? Pode colocar vocativo, a vírgula é o quê? Obrigatória. Separar local e data, essa aqui é a mais simples, eu não vou nem perder tempo aqui. Veja, Juazeiro do Norte, 20 de abril, já foi. Indicar a elipse de um termo. Vamos aqui. Note nessa frase aqui, por favor. Uns querem a guerra. Esse ponto e vírgula aqui, candidato, está separando duas orações. Duas orações assindéticas. Uns querem a guerra, outros a paz. Aí eu pergunto para vocês, outros o quê? Querem. Ou seja, porque você colocou já o verbo querer aqui, eu omiti, eu usei uma elipse aqui para evitar repetição. Então eu digo, uns querem a guerra, outros querem a paz. Eu tiro o verbo, coloco uma vírgula justamente para marcar essa elipse. Escreve uma nova frase aí para mim e pontue corretamente. Sim. Ou um ponto final também. Pode dizer? João gosta de tapioca. Poderia colocar atraso? Poderia colocar atraso? Não. Quem quer porque o verbo é transitivo direto? Então não pede não. João gosta de pão. Não, não é a mesma coisa não. Tapioca não tem glúten não. Ana de pão. Ah, eu pedi para pontuar e eu fiz. Mas tá de boa. João gosta de tapioca. Ana de pão. Por que tem essa vírgula aqui? Separando orações. Por que houve a necessidade dessa vírgula aqui? Na verdade, sinalizar o verbo que foi o quê? Elidido, omitido, né? Então, a vírgula para marcar a elipse de verbo. Lembrando que a vírgula para marcar a elipse é só para verbos, tá? Aqui está dizendo termos, mas bota, é só para verbos. A vírgula só omite verbos. Não é termos, não. Vamos falar um pouquinho sobre os dois pontos. Não? De quê? Zeugma. Para que servem os dois pontos? Eu vou, em vez de ler as regras, eu vou analisar as frases aqui. Atente aqui comigo, ó. A mãe indagou. Gente, os dois pontos, na sua função principal, serve para anunciar termos. É a única função de um ponto, dos dois pontos. É anunciar termos que vêm depois. A regra só vai mudar ao que se é anunciado. Ele pode anunciar uma citação, uma fala de um personagem, uma enumeração. Só tem uma regra para os dois pontos, que serve para quê? Fala, cara. Não, gente, falem. Para anunciar alguma coisa. No primeiro exemplo aqui, a mãe indagou, dois pontos. Esses dois pontos serviram para anunciar o que, me diz? A fala da personagem, que é iniciada por um travessão. Entenderam? Vou perguntar de novo. Por que tem dois pontos aqui? A fala de uma personagem. Vamos aproveitar e já falar do travessão. Por que tem um travessão aqui? Para indicar, para iniciar
a fala da personagem. O melhor de tudo, candidato, é que se eu fizesse o seguinte, ó. Não, já comi. Imagine o seguinte. A mãe indagou. 2 pontos para anunciar a fala. O primeiro travessão serve para iniciar a fala da personagem. Para que serviu esse segundo travessão? Você pode pensar, professor, para iniciar a fala do personagem. Não. Para trocar o interlocutor. Isso já foi resposta da questão. Então tá novamente. Para que servem esses 2 pontos? Anunciar a fala. Para que o travessão? Não, o primeiro. Iniciar a fala. Para que serve esse segundo? Trocar interlocutor, trocar personagem. Ok? Gente, se não tiver entendendo, pode fazer pergunta. Não saia não, já saíram uns 4 aqui com medo. Sim? Oi? O quê? Os 2 pontos você está falando? Se serve só para isso? Não, ele tem outras funções. Agora, os 2 pontos é que só serve para anunciar mesmo. Olha só, esse é o problema. Gente, corrige, gente, é desta geração. Por favor, que aqui é catafórico. Este é o problema desta geração. 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Na verdade, candidato, 2 pontos na prova do IDECAM é um risco que ninguém sabe, é um mistério que só ela criou do fundo dela. Porque você já viu a questão que ela pergunta. O elemento que se inicia após os 2 pontos servem para a letra A, explicitar, a letra B, especificar. Eu olho de que porra é essa? Porque é tudo a mesma coisa, quase a mesma coisa. Eu fico com medo de responder aquilo, não só eu. Vários professores olham para ele e dizem, qual é a diferença de explicar para explicitar, por exemplo? Você pega a definição do dicionário, eu peguei o dicionário, as 5 coisas que ela dá, especificar, restringir, enumerar dá para tirar. Mas, por exemplo, explicitar e explicar, que porra é essa? E exemplificar. É complicado. Eu deixo essa aí por último, quando eu vou fazer, eu sou mais fazer questão de símbolo do que fazer essa. Mas voltemos à realidade. Então, é anunciar um termo explicativo. Aqui é explicativo. Os 2 pontos servem para anunciar termo explicativo. É como disse Platão. Me diz, por que tem esses 2 pontos aqui, candidato? Anunciar uma citação. Quem é que marca a citação? As aspas. As aspas restringem a citação. Os 2 pontos anunciam a citação. Vocês não entenderam, não. Para que servem esses 2 pontos? Isso. Não é para sinalizar a citação, não. Quem é que sinaliza a citação? As aspas. Eita, povo que tá com... Gente, vamos lavar a cara. Já tá assim. Eu queria, sabe o que era nas cadeiras? Um choque. Apertação que eu desço o choque do caralho, sabe? Acorda. Tem uma descarga, diz que um choque deixa a pessoa ativa por 5 minutos. Se for acima da voltagem, morre. Para que serve reticência? Vamos lá. Não. Gente, por favor. Ei. Era uma vez, para dar início, uma continuidade, para que a pessoa conte como quiser. O 2, que é uma das preferidas dela, preste atenção aqui. Vim até aqui achando que... Deixa pra lá. Eu tenho aqui uma hesitação. Hesitar é desistir de falar o que ia falar. É desistência. Por exemplo, você está numa sala falando sobre alguém, essa pessoa chega. Aí diz, eita, Aí você bota os 3 pontinhos e para de falar. Né? Fuxiqueiro, cortou a conversa.
É fofoca aqui, hesitar. Eu disse, eu ia lá para sua casa, mas estou sem dinheiro. Esquece. Deu para entender? Hesitação. Você para de falar o que ia concluir. A próxima. Não há motivo para tanto mistério. Essa com certeza poderia cair na prova. Que é realce. Coloque realce. É ênfase. Eu vou te dar vários exemplos para você entender o que é isso aqui. Acontece muito como jogada de marketing esses 3 pontos. Quando você vê um anúncio de uma novela, de um filme, de um programa, quando ele diz, vem aí, 3 pontos, o programa do Who. Tipo isso, 3 pontos servem para, quando eu suspendo a fala, a próxima palavra ela tem um destaque maior quando eu digo, olha, cara, tu não sabe o que aconteceu. 3 pontos, aquele breve espaço de tempo, diga. Ou seja, quando você faz essa pausa, o assunto fica melhor. Eita, eu vou te contar uma coisa que vai cair o cu da bunda. Já te contaram? A bunda caiu, já tinha caído, né? É uma piada, gente. Riam. Se viu aqui, pá. Olha, antes era Glória, agora é você, viu? Meia hora depois cai a ficha, né? Eu disse que ela não era boa em português. Na prova, ela tirou? Não, bicho, ela não era boa. Eu disse que não era boa em português. Na prova, ela tirou? Nota baixa, por exemplo. Esses 3 pontos aqui não foi uma hesitação, foi para que o interlocutor conclua com o que ele dá. É uma conclusão. Se ela colocasse os 3 pontos, serviu para conclusão. Eu disse o seguinte, olha, sou péssimo em português. Na prova da penal do Ceará eu tirei. Se eu era péssimo. Ó, o negócio tá feio aqui. Vocês estão brincando, né? Amanda, que cana foi essa, minha filha? Que fumo foi esse? Sofreu, menina. Vai lá. Então, ela disse. Para que tem esses 2 pontos? Fala. Para que tem isso aqui? Iniciar a fala. Para que tem essa aqui? Iniciar. Não. Aqui já é a segunda, ó. Iniciar a fala. Para que tem essa? Trocar a personagem. Este ônibus faz a linha Fortaleza-Juazeiro, itinerário. O travessão serve para marcar o itinerário, por exemplo. Dizem que a... Gente, é o CESP. Oh, meu Deus, tá cheio de erro aqui. Eu tiro essas frases da internet. Dizem que o CESP... É aqui, ó. Né? Dizem que o CESP, a maior banca do país, é muito difícil. O que é isso, gente? É o aposto. Só que em vez da vírgula, eu usei para de travessão. Tá de boa também. Vamos lá para as aspas. Que horas são, gente? Aspas. Vejamos. A vizinha disse que lhe deu um sabacu. O que é um sabacu? Aqui no Nordeste, é um murro que derruba. Um murro certeiro. Tu vai dizer que tu não sabe? Então, coloca aí no material de vocês. Marcar palavras coloquiais, informais, regionais, do jeito que você quiser. Palavras que não são dicionarizadas. Nós não faremos delivery. O que é delivery? Entregue. A gente tem um correspondente aqui no português, as pessoas ficam usando palavras estrangeiras. Então, para que serviu essas aspas aqui? Marcar a palavra estrangeira ou estrangeirismo. Tá bom? E aqui no último a gente tem, vamos botar de lado os entretantos e partir para os finalmente, disse Odorico Paraguaçu. Eu tenho uma citação.
Atividade assistida. A gente vai fazer junto essa atividade. Veja. Número 1. Ana saiu cedo. Logo chegou antes da hora. Raciocine, candidato. Logo, portanto, por isso, assim, o que é isso? Por que tem um travessão aqui? Gente, as orações coordenadas, com exceção das aditivas, não é obrigatório? Pode ser uma vírgula aqui? Geralmente é uma vírgula. Mas eu troquei aqui. Pode ser travessão? Pode, gente. Diz, por que tem um travessão aqui? Isolar a oração conclusiva. Anote. Isolar a oração conclusiva. Não houve dolo. Dolo. Bolo. Não houve dolo. Na prática, houve sim. Diz por que foram utilizadas. Eu sei que aqui é uma expressão, mas ela é explicativa ou é retificativa? Coloque isolar, termo de valor retificativo. Termo de valor retificativo. Moro fora do país, isto é, não me encontro no Brasil. É o quê? Não, é não. Se ele mora fora do país, então ele não está no Brasil. É um termo explicativo. Isolar termo de valor explicativo. Que não, o outro é retificativo. Derruba aí ela da cadeira, porque ela está parecendo outra queda aí. Já caí. Já caí, outra queda aqui. Outra queda, eu vou pro céu. Minha filha, ó. Cigarrinho, você estava lá no Frei Damião ontem, né, filho? Então, é justamente porque essa é da paz. Não, mas a droga dela é legal. O que é isso aí? É Ritalina, né? O que é isso aí? É Ritalina. Ih, Rivotril tem comprimido? Tem? Eu não sabia não, pensei que era só em gota. Não dosa direito. Não dá em nada, porque o meu ouvido todo fica acordado. Gente, vai lá. Quase ninguém lembra, mas Fábio Júnior já namorou. Não interessa o restante. Por que tem vírgula aqui? Oração adversativa. Por que tem um ponto final aqui? Não. É todo mundo que tá hoje, viu? Tu tá bem, Vitor. Filha, passa aí. Eu vou dizer o que ele disse. É para diminuir o junho. Praticamente é isso, é para abreviar, né? Diminuir o junho. Ah, gente, tem Rivotril melhor do que está aqui? É uma salvação para mim. Se a gente estiver triste, vai dar aula. Paz. Diminuiu o junho, ó. Cadê Juninho? Não veio hoje? Pois ele não cuida, não. O concurso está aí, vai. O Rio Grande do Sul tem a chance de reconstruir as cidades de forma inteligente porque outros eventos extervirão. Por quê? Não. Explicativa. Isolar termo de valor explicativo. Posso tirar essa vírgula daqui? É obrigatória ou facultativa? Obrigatória. Não posso tirar essa vírgula. A letra F. Está bem fácil a letra F. Qual é? Júlio avalia que, efetivamente, adjunto adverbial de modo. É um adjunto adverbial, não interessa o tipo, que é sempre a mesma coisa. Por que tem um par de vírgula aqui? Isolar o adjunto adverbial de modo. Ele é pequeno ou é grande? Posso tirar o par de vírgulas?
Já houve grandes chuvas em Porto Alegre. E a que aconteceu? Esse E, olha para cá, ó. Esse E está ligando o verbo haver, que não tem sujeito, ao aconteceu. Ele liga verbos. A vírgula antes do E ligando verbos para o IDECAN é sempre o quê? Posso tirar? Coloque vírgula facultativa. Não importa qual é a regra, sempre vai ser facultativo, então coloca. Letra H. A primeira ponderação a qual ele faz, se dá para trocar por a qual, eu tenho o quê, candidato? Hã? Oração adjetiva. Aquela é a ideia mais tosca que já li. Perceba, ó. Aquela é a ideia mais tosca que já li. Qual é a ideia mais tosca que já li? A Terra é plana. Então, esses dois pontos anunciam o quê? Um aposto. Aposto. Note que a de baixo é a mesma frase. O que foi que eu fiz? Troquei os dois pontos pelo quê? Pela vírgula. Anuncia um aposto. Pois é. É verdade. Termo explicativo. Na verdade, é um aposto que a gente vai somar que a Terra é plana. Aqui é uma oração substantiva, que tem a substantiva positiva, tá? Bote somente explicativo, tá? Explicativo. Termo de valor explicativo. Próxima. O jovem disse. Por que tem esses dois pontos aqui? Anunciar o quê? A fala ou uma citação. Por que tem aspas? Citação. Vamos tomar o nosso... Gente, isso aqui eu vi coffee break lá no restaurante, lá no centro de Juazeiro, numa pousada de Rumeiro. Vou voltar. Vamos tomar nosso coffee break. Por que tem aspas aqui em coffee break? Se você me disser que isso aqui é uma citação, eu vou embora. É palavra o quê? Estrangeira. Júlio gritou muito alto. Anunciar a fala de uma personagem e as aspas para a personagem. Alunos, sentem-se. Por que tem vírgula aqui antes de alunos? Vocativo. E na letra O? Deslocar o quê? Adjunto adverbial de lugar. É facultativo ou obrigatório? Por quê? Que é grande. Que é grande. Está deslocado e é extenso. Gente, vou deixar essa 2 e 3 para depois. Eu quero partir logo para a primeira questão da banca, senão não vai dar tempo. Eu vou analisar junto com vocês aqui a primeira e dou um tempinho para você fazer as outras. Aqui, ó. Na lousa, atenção. Veja. Poderia... Posso? Olha para cá, gente. Vocês olham daqui a pouco o material de vocês. Poderia ser a chamada memória muscular. O que é isso? Mas ela é uma conjunção... Pode ser vírgula ou o que antes dele? Isso aqui é obrigatório, concorda? As orações coordenadas, exceto as aditivas, serão sempre o quê? Uma vírgula, um travessão. Olha, essa questão é 2024, viu? Mas os músculos, na verdade, ou seja, melhor dizendo, isto é um termo. Agora vamos ver que valor ele transmite? Vai. Mas os músculos, na verdade, não têm memória. Vamos olhar o todo. Poderia ser a chamada a memória muscular. Está dizendo, poderia ser a memória muscular. Mas os músculos não têm memória. Então esse termo está fazendo o quê? Explicando ou retificando? Eu acho que ele retifica. Letra A é o nosso gabarito. Olhe como é fácil, ó. As vírgulas isolam expressões retificativa
Enquanto travessão destaca a oração adversativa substituindo a vírgula. Essa questão estava difícil? Tava. Houve um índice absurdo de erro, mas é diferente de vocês que sabem. Faça as outras. Já adulei muito. Hã? Na verdade, é aspa única, porque ela está dentro de aspa dupla. Ele quer uma que justifique corretamente o termo. Os acidentes de trânsito são bastante sensíveis às condições econômicas, pois, conjunção que? Explicativa. Essa vírgula é o quê? Obrigatória. Respectivamente é um advérbio de modo e é um elemento de curta extensão, portanto o par de vírgula é o quê? Facultativo. Qual é o gabarito aqui? Letra B, é facultativo em 2 em decorrência da pouca extensão do advérbio. Quem foi que acertou? B de bufa. A primeira que o Rafa fez? Já? Foi a, não foi a primeira? A primeira que eu já fiz. Já? Ele quer que a retirada da vírgula mantenha o mesmo sentido. Qual é? O campo geomagnético não é estável em termos de força e direção. Vírgula antes do E, ligando o verbo, sempre é facultativa a sua retirada. Letra A é o nosso gabarito. Letra C. A partir da datação do carbono, olha só, atenção. Quando? A partir da datação por carbono. Isso aqui é um adjunto adverbial de grande extensão. A retirada da vírgula causaria problema. Alguém foi em outra? Não. Beleza. É a. Próxima. Olha só essa figura. Enchentes, estiagem, tempestade, 3 pontos. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. O que é que eu tenho nessas reticências? Representar uma pausa, indicar uma pausa. Quem foi que acertou? É nós. Professor desse. Quarta. Depois de perder o barraco, o qual estava onde não podia estar, o qual, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Qual é o gabarito? Quem acertou? Então saem todo mundo feliz. 5. Quanto ao uso da vírgula, assinala a correta. Olha, uma dessas que eu estou prevendo, tá? De acordo com o Ministério da Saúde, tá certo. Não é uma conformativa de grande extensão? A vírgula está super certa. O índice de suicídios entre adolescentes e jovens negros, olha o tamanho desse sujeito. Quando? Nos últimos anos, faltou uma vírgula aqui. Então começou certo, mas ela não disse, é desse jeito. Ela começa um adjunto adverbial e não termina com a vírgula. Errada a letra A. B. O índice de suicídios entre adolescentes e jovens negros, quando? Nos últimos anos, par de vírgulas, correto. De acordo com o Ministério da Saúde, correto, outro adjunto adverbial, cresceu muito mais que o índice de suicídio entre adolescentes e jovens brancos. Letra B é o nosso gabarito. Alguém acertou? Alguém foi de outro para a gente ver? Vejamos a C. A C está muito boa, mas eu vou te explicar o motivo. Nos últimos anos, cara, olha o adjunto adverbial de grande extensão aqui. Quando? Nos últimos anos. 3 ou mais elementos, vírgula obrigatória. Mas alguém foi em outra? Não, mas o foi só aí. Foi só aí. Sexta.
Olha aqui. Algumas rajadas de maledicência, as quais são a pimenta social. As quais. Por que tem vírgula aqui? Separar a oração subordinada adjetiva? Sim. Restritiva, não. Explicativa. A quem o nosso leão arrastava, ia dizer a asa, mas seria anacronismo. Ele hesitou, ele suspendeu a fala, tá certo? A 2? Tá sim. A última vírgula presente em. Uma das mãos torna-se pé e calça, esse coturno da mais triste das tragédias humanas. Qual é o coturno da mais triste tragédias humanas? Qual é? A decrepitude. Essa vírgula é por conta de um aposto. Então, introduziu uma expressão explicativa, tá certinho. Não, mas vamos aqui na 4, porque se você disser que é a 4, mesmo sem olhar os gabaritos, é de meter uma faca no seu bucho, olha. E escuta o que é que está dizendo aqui. As aspas serem substituídas por um hífen. Eu mando você ir tomar no... Não, boy. Tu foi... Aspas por hífen. Aí eu rasgo meu diploma, viu, Kleber? Se for verdade isso aí, é não, velho. Nessa segunda aí, e no final aí chamavam galo. Não está nem concluindo, né? Dizia, mas é aqui, ó. A quem o nosso leão arrastava, ia dizer. Ele está falando sobre as reticências. É só sobre as reticências. Aqui é por conta da adversativa, mas seria, dizia-se no tempo, entendeu? É porque aqui é a suspensão do restante do trecho que foi tirado. Foi a prova que colocou isso. Ele está se referindo a... É as primeiras, viu? Qual é o gabarito aí, gente? Vamos lá para a próxima. C de casa. 7. Dizem que é o tal do fear of missing out. É o que é isso? Coloquialismo, né, gente? Mentira, estrangeirismo. Qual é o gabarito? A de álcool. De alprazolam. Ei, vamos negociar essa cartela de Rivotril? Bora. Presta atenção. Posso aqui? Dias antes, havia postado sobre o lançamento do meu novo livro. Quando? Em fevereiro próximo. E disse na legenda, os 2 pontos aqui servem para anunciar um termo, na verdade, anunciar uma citação que é marcada pelo quê? As aspas. Qual é o meu gabarito? B, porque há uma citação que se identifica pelo uso das aspas. B de chifre, é? 9. Gente, toma cuidado nessa aqui. Quem foi que fez essa última aqui que deu tempo? O problema dessa aqui é porque a gente tem um lilote nessa frase. O que é um lilote? É uma afirmação de uma negação. Nem é tanto que você não conheça a regra, mas o problema é que você possa não interpretar de acordo com o que está pedindo. Eitas, véia fuxiqueira! Preste atenção. Paz. É preciso... Aqui é o quê? Vocativo. A vírgula no vocativo é obrigatória? É. A letra A está dizendo o quê? Em o uso da vírgula obrigatória pois isola o vocativo? Certo. A questão está pedindo é incorreta. Ah, é mesmo? Vou recurso, viu? Olha lá. Muitas mães abrem mão de suas vidas para se... Gente, eu não posso separar com vírgula o verbo do seu complemento.
Está proibido. O que é que disse a B? Está incorreto, pois separa o verbo e o complemento. Está certo? Tá, ele quer a incorreta. 3. Olhe em algum momento. Quando? Em algum momento. Isso aqui não é adjunto adverbial de tempo? Não tem 3 elementos? A vírgula obrigatória ou facultativa? É obrigatória. O que é que está dizendo lá? Então é letra C. O uso 2 é opcional? Não, é obrigatório porque é de grande extensão. Quem foi que acertou? 10. São quantas? Vamos para a 10ª. Agora, olha, não tem o que discutir nessa, cara. Se errou, perdeu. Aqui não tem mais conversa. Por que tem vírgulas decimais? Separar a oração. Oração, coordenação idêntica adversativa. Quem foi que acertou? Bom intervalo. Vão com Deus.